Graças e paz, irmãos. Amém? Glória a Deus. Vamos dar início ao nosso encontro de hoje. Nós vamos começar com a nossa terceira parte desse módulo, o ativismo dispensacionalista. E hoje nós vamos abordar um assunto muito interessante e que nós vamos começar a entender o porquê nós até utilizamos esse tema para essa fase sobre o estudo do dispensacionalismo, sobretudo o ativismo, quando nós chamamos no nosso seminário de ativismo o dispensacionalismo bolsonariano. Hoje a gente começa a ter uma noção sobre isso, tá? Mas antes de começarmos, eu quero fazer uma oração, de modo que assim eu peço que você nos acompanhe nesta oração. Amém? Vamos orar então? Deus soberano, bendito, nós somos gratos a Ti, Deus, por tudo, Pai, que nós temos assim vivido, porque nós sabemos, Pai, que andamos conforme a Tua vontade, Deus, da forma como o Senhor nos chamou, Senhor, para que assim então andássemos no caminho de boas obras, que o Senhor assim preparou para cada um de nós antes mesmo da fundação do mundo. Então nós somos gratos a Ti, nós somos gratos, Senhor, por Tua misericórdia, Senhor, por esta graça, Senhor, que assim nos alcançou e sem que merecêssemos, Deus, nós somos assim alçados a filhos de Deus, a filhos adotivos em Cristo Jesus, por esta obra redentora maravilhosa que o Senhor assim, Pai, nos redimiu. Por isso, nesta noite, nós te agradecemos, pedimos que o Senhor venha assim abrir o nosso entendimento, de modo que, Pai, possamos crescer em graça e conhecimento de Ti, andando na verdade, somente na verdade. Assim nós oramos e queremos te agradecer. Amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Queridos, hoje nós vamos então iniciar aqui o nosso estudo e eu vou começar falando de um ministério lá nos Estados Unidos e a partir do entendimento desse ministério, desde da sua formação, a partir dos seus principais objetivos, nós vamos começar a entender a lógica do tema de hoje, que é o ativismo dispensacionalista nas Américas, né? Onde nós traçaremos uma abordagem de Trump a Bolsonaro. Na verdade, nós não estamos aqui preocupados, nem vamos falar dessas duas figuras políticas, mas sim sobre os seus governos. Tá? E outra coisa que eu quero chamar a atenção é que, sob hipótese alguma, nos interessa política partidária, a política ideológica, isso não nos interessa, de modo que nós andamos eu diria, no fio da navalha, porque ainda que eu diga que a política em si ela não nos interessa, mas ela vem a reboque no sentido de que tudo que nós queremos fazer é a defesa do Evangelho. Tudo que nós assim tratamos é sobre o interesse do reino de Cristo. E de modo então que há um ativismo que hoje está ocorrendo agora no mundo, em nome de uma, eu diria, visão bíblica, né? Dizendo que Deus assim autoriza isso, Deus autoriza aquilo, Deus tem como vontade e estabelecimento disso ou daquilo, enfim, não são verdades, né? Nós já analisamos nas duas primeiras aulas todas essas premissas e mostramos que elas não são verdadeiras, né? Então, de modo que tudo que nós vamos fazer aqui agora na verdade, uma defesa bíblica, uma defesa do Evangelho, das verdades bíblicas, né?
lamentavelmente nós vamos ter que falar sim de algumas figuras políticas, mas não por elas em si, mas pelo uso que elas fazem da Bíblia. Então, de modo que eu peço a sua compreensão sobre as suas preferências político-partidárias, suas questões ideológicas, todas que você assim carrega. Eu respeito qualquer que seja a sua posição. Não é disso que nós estamos tratando. Nós não estamos falando aqui do ponto de vista dos homens, do que é certo, do que é errado, mas nós vamos falar do ponto de vista do que os homens dizem que Deus diz e o que Deus não diz. Então é isso que nós temos que ter em mente. Então receba assim toda a nossa ênfase com vistas a esta prática, não uma prática político-partidária, ideológica, ou seja lá o que for. Então, por isso eu quero começar falando de um ministério que ele surge nos Estados Unidos, e ele se chama Capitol Ministries, ou seja, é o Ministério do Capitólio. Esse ministério, ele surge por meio de um ex-jogador de basquete nos Estados Unidos. Não deve ter sido um jogador de grande expectativas, como Michael Jordan ou qualquer coisa, outro nome assim. Mas enfim, jogava basquete, devia ser um jogador mediano. E quando ele então resolve fundar esse ministério, e segundo ele, a sua intenção era levar a palavra de Deus para a política. A sua intenção era formar os políticos no ensino de Deus, para que os políticos viessem a compreender o que Deus quer, o que Deus diz e o que é certo e errado sobre o ponto de vista da atividade política perante a Bíblia. Então, inicialmente, ele começa a fazer um trabalho nas assembleias, digamos assim, legislativas, para a gente entender o fórum no âmbito do Brasil, com deputados estaduais, e assim ele vai fazendo esse trabalho lá nos Estados Unidos. Ó. Então, ele é da Califórnia, e em 1996 ele então surge com essa ideia, né, com esse Ministério do Capitólio, e ele vai até 2010, mais ou menos, sem muitas expectativas do ponto de vista da sua experiência, né? Ela é bem localizada, centrada, mas local, estadual, talvez ele tenha obtido algum certo sucesso. E em 2009 tinha assim, eu tentei até buscar alguma informação, não me foi tão fácil encontrar. Então, até que em 2009, um fato que traz, obviamente, a Capitólio, né, o Ministério Capitólio, as notícias, as mídias, quando os seus membros do Conselho de Administração, eles renunciaram ao cargo. Então, os conselheiros, eles renunciaram ao cargo e acusavam o Dror, que é o pastor que fundou esse ministério, e então acusavam ele de atitudes antiéticas, né? Ele tinha uma liderança ética, e os que assim renunciaram mencionaram irregularidades financeiras da condução do ministério, e não seria nenhuma novidade, mas mas é muito mais grave do que o acusam de usar palavras, né, fora de contexto para justificar
suas posições. Então, esta acusação, porque ela é central dentro do que então, dentre as acusações de que ele era um déspota, uma liderança autocrática, ele tinha uma conduta não muito ética com relação à condução das finanças, mas o mais grave, do meu ponto de vista, é exatamente este, que ele usava passagens da Bíblia completamente fora de contexto para justificar suas posições. Bom, praticamente todo, né, renuncia, e a peregrinação dele por esta vale, digamos assim, por esse deserto, não termina aí. Pastor e membro de uma igreja em Sun Valley, na Califórnia, né, Community Church, comunidade da graça, em Sun Valley, na Califórnia, expulso dessa igreja. Repara que 30 líderes da igreja, 30 líderes, eles se reúnem numa assembleia e eles foram unânimes em expulsá-lo, porque, segundo eles, o pastor Ralph Drolling era completamente desqualificado para o ministério. Olha. Então, segundo eles, ele não tem nenhuma qualificação, ele não tem nenhum conhecimento bíblico, ele não tem nenhum conhecimento pastoral. Então, de modo que por esses 30 pastores, numa assembleia, numa reunião, o expulsam da igreja. E ele, numa situação muito dramática, e essa igreja, a igreja, o ministério eclesiástico, né, no qual ele assim participava, eles retiram também o seu apoio da Capital, e ele fica completamente abandonado. De fato, né, parece que a sua via cruz terminou, mas não terminou, porque ainda em 2 anos depois, 2011, ele foi processado pelo uso do ministério do Capitólio. Tá? Então, aqueles conselheiros e outros o processaram, dizendo que ele estava usando indevidamente. Ele não era o dono da marca e de modo, então, ele foi processado. Um acordo, né, chegaram a um consenso e aí ficou tudo bem, ficou tudo resolvido, ele continuou com a marca. E aí o cara ficou vendido nos Estados Unidos, numa situação lá. Ele então resolve reabrir o seu ministério no exterior. E ele então viaja para a Argentina. Tá? Ele viaja para a Argentina para abrir então o seu primeiro ministério, segundo ele, das relações exteriores. Tá? Aí o que ele faz nesta reunião? Ele recruta líderes de diversos países, né, da América Latina e também do Brasil, né, e faz um encontro, ele promove esse encontro com esses pastores da América Central, pastores da América do Sul, enfim, pega toda essa América Latina, incluindo o Brasil, e ali ele faz uma grande reunião em Buenos Aires. Isso também em 2009. Mas o projeto não deu certo. O projeto não deu certo e o próprio grupo que ele se reuniu e apresentou essa lógica, os caras acabaram gostando da ideia, mas parece que não rolou a química, né, digamos assim, e aí os caras
acabaram independente dele, começaram a tocar um projeto parecido, mas sem ele, né? Então, daí não se ouve mais falar de Ralph Drollinger, né? O ex-jogador de basquete que havia se tornado pastor diante de todas essas questões que a gente colocou. Mas chega 2016. Olha, o que traz 2016? 2016 traz a eleição, né? O processo eleitoral, a substituição de Obama, Barack Obama, e então o Partido Republicano acaba indicando o Donald Trump a concorrer à presidência dos Estados Unidos pelo Partido Republicano, contra a Hillary Clinton, né, do Partido dos Democratas. Drollinger, ele tinha um amigo, tem ainda, que na época ele era uma liderança local, ele é um político dentro do estado, provavelmente na Califórnia, e um advogado, segundo as informações, muito brilhante e tal, na época, e ele tinha sido aluno ou participou de um desses estudos da Capital Ministry, né, do Ministério do Capitólio, em que, segundo o pastor Ralph Drollinger, é para formar políticos com conhecimento da palavra de Deus. Então, esse advogado brilhante chamado Jefferson B. Sessions, né, ele conheceu, certamente deve ter sido procurado pelo Drollinger, e ele então apresenta o Drollinger ao Donald Trump, mas faz uma apresentação por carta. Enviou uma carta dizendo, você é um amigo e tal, ele tem isso e tal. E então o Trump autoriza que o Ralph Drollinger então comece a enviar para o Donald Trump os seus estudos, né, sobre formar as lideranças políticas com o conhecimento bíblico e atuar politicamente baseado no conhecimento bíblico. Tá? Bom, não esqueçam da apresentação de Ralph Drollinger, né? Então, de modo que o Jefferson Sessions, ele acabou, logo depois da eleição de Trump, ele até foi o procurador-geral dos Estados Unidos. Se não me falha a memória, eu acho que ele foi de novembro até fevereiro, de novembro de 2018, eu acho que até... não, ele foi de fevereiro de 2017 eu acho que a setembro ou novembro de 2018. Depois ele deixa a Procuradoria-Geral, mas hoje ele ocupa outro cargo no governo do Trump. Então, Drollinger, olha só, imagina a história desse jargão britânico, do right man, do right place. O Trump era um candidato difícil, né? É um candidato difícil de se levar, os militantes, os seus apoiadores, eles têm uma dificuldade de levar essa candidatura por conta do próprio passado de Trump, por conta, enfim, da própria figura do Trump, não ter sido... não tinha experiência política e tal, nunca tinha ocupado um cargo político e coisas desse tipo. Então, ele era como se diz aqui no Brasil, eu ouvia os colegas falando, né, uma mala pesada para carregar e tal. Mas o Drollinger, ele, quando começa a enviar então seus estudos para o Trump e recebe o feedback, ele assume, né, me parece que deve ter sido um dos primeiros pastores, ministros, né, a assumir publicamente a candidatura de Trump. Ele vai a uma rádio na Califórnia, num programa de rádio, e nesse programa ele começa então a fazer defesa de Donald Trump, né?
ele chega a dizer que ele acredita que Deus havia escutado as orações do povo americano e que tinha levantado um grande líder, né? Que esse grande líder, na verdade, então, seria o próprio Donald Trump. Mas Trump tinha uma passagem difícil, né, na direita cristã, que eu vou falar dela daqui a pouco. Ele tinha uma dificuldade, né? E se um candidato republicano ele é rejeitado pela direita cristã, ele tem muito poucas chances de se eleger. Mas quando o Drawling ele aceita e faz esse discurso, ele termina o discurso dizendo assim: olha, nós vamos votar nele para ele ser líder do Estado, não da igreja. Então veja, ele está mandando um recado, irmãos. Cara, não interessa que o seu passado, o que ele fez, deixou de fazer. Porque nós não estamos votando nele para ser líder da igreja. Ele vai ser o líder do Estado, né? Então, essas questões dos escândalos sexuais, vocês não se preocupem com isso. Ele não vai ser nenhum ministro da igreja, ele é o líder do Estado. Tá? E isso acabou sendo favorável a ele, né? E de modo, então, que Trump é eleito. Ele perde no voto popular, mas ele ganha no colégio eleitoral. Tá? Foi uma vitória muito conturbada e tal, mas enfim, ele vai tomar posse. E na festa da posse, ele convida Ralph Drawling e a sua esposa. Você vê que a lealdade do Trump, né? Talvez uma das primeiras figuras a assumir a candidatura Trump, né? Um evangélico, digamos assim, um cristão evangélico. E ele acertou a bola 7, ele fez uma aposta e se deu bem. Provavelmente ele também não tinha muito a perder, né? Pelo histórico que nós vimos dele, ele também provavelmente não tinha muito a perder. Mas enfim, ele viu uma oportunidade, né? Conforme diz o ditado, the right man, the right place, e ele então acabou tendo uma vitória maior do que a de Trump. Então veja bem, a partir daí, o que ele faz? Ele, então, já em fevereiro de 2017, ele publicou um relatório da Capital Ministry, né? Em que ele já começava a procurar se inteirar no gabinete de Trump, não pedindo um cargo político, mas, digamos assim, aquele material, aquele projeto político bíblico que eu te mandei, eu gostaria que você me desse a oportunidade de eu implantar aqui no seu gabinete, no seu governo. E Trump, obviamente, que permitiu. E aí ele faz um relatório dele, relatório das suas atividades no seu ministério. Você tem fácil acesso a isso, é só vocês digitarem na rede, nos buscadores, Capital Ministry, vocês vão encontrar os balanços, os relatórios todos que ele emite. Tá? E num desses relatórios ele diz assim, olha, o Ministérios do Capitólio, ele fala no plural, e eu vou depois explicar por que ele já está falando no plural, os Ministérios do Capitólio estabeleceram os estudos bíblicos semanais após o atual presidente assumir, antes mesmo, né, ele diz assim, antes mesmo do governo começar. Ele diz assim, antes das primeiras nomeações, no início de 2017. Né? Então ele diz assim, olha, isso para nós abriu uma porta sem fim, abriu um mundo para Capitólio, né? Abriu um mundo para os ministérios do Capitólio, de modo então que a nossa missão, ela agora muda de patamar. E ele faz ele escreve justamente isso nos relatórios. Então veja só, de fato,
imediato, ele começa esses estudos na Casa Branca. 2 vezes por semana, ele reúne a liderança, pelo menos do alto escalão de Trump. Ele começou a reunir 10 figuras daquelas importantes inicialmente e começou a dar o ensino bíblico, preparando os políticos para esta nova missão de saber conduzir os Estados Unidos à política norte-americana baseada nos princípios da Bíblia. Tá? E essa turma que ele se reúne, ele reúne essa turma num local secreto, num horário secreto, as pessoas não sabem, mas ali você tem figuras principais do governo Trump, como, por exemplo, o vice-presidente Mike Pence, o secretário de Estado, o Mike Pompeo, e são todos presentes nestas reuniões de ensino bíblico capitaneada pelo pastor Ralph Drolling, esse pastor que eu já iniciei falando do seu currículo para os irmãos. Tá? Então, não só ele, como outras figuras importantes do próprio governo frequentam essas reuniões. Você tem ali o ex-diretor da Agência de Proteção Ambiental, Scott Pruitt, né? Ele também está lá nessas reuniões. Você tem uma série, esse mesmo Scott Pruitt, ele foi o cara que articulou a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris sobre o clima, sobre a questão de aquecimento global. Ele questionou essa lógica que o Acordo de Paris menciona sobre emissões de carbono. Enfim, isso tudo é lenda, isso é uma discussão, ele diz, ideológica, não tem nada a ver e tal, vamos sair desse negócio. E ele aconselha Trump a sair, a romper com o Acordo de Paris. Ora, Drolling, ele também menciona sobre isso, ele diz o seguinte: ora, de acordo com os seus planos, né, aí ele diz assim, essa oportunidade garantiu uma grande credibilidade ao Ministério do Capitólio. De acordo com seus planos, né, então ele via que essa oportunidade ela garantiu uma grande credibilidade para ele. Você imagina, irmãos, agora ele fala como um conselheiro espiritual do presidente dos Estados Unidos. Então ele observa que essa oportunidade ela garantiu uma grande credibilidade ao ministério, né, do Capitólio, e de modo que então assim ele tem aberto as portas do mundo todo, né? E aí ele diz mesmo, olha, num período muito curto, né, um período curtíssimo, e ele chega a dizer que há 2 anos, ele disse assim, não jamais poderia imaginar quão rápida seria a ascensão, né, e o resultado de tudo isso para ele, né? Ele diz exatamente com as suas próprias palavras. Tá? Então, as publicações, né, da Capital Ministry, né, ou do Capitólio, essas publicações elas começam a chamar mais atenção, principalmente de onde elas vinham, né? E sobretudo pela qualidade, quantidade, responsabilidade desses homens que conduziam e conduzem, né, a nação norte-americana. E esse homem era um conselheiro espiritual. Então isso traz assim um interesse grande pelas publicações do pastor Drolling, né? Para vocês terem uma ideia, as publicações deles elas são traduzidas para 6 idiomas. 6 idiomas. Tá? Então, ele mesmo chega a dizer que essa oportunidade é ímpar, né? E ele
não tem como não deixar de expandir o seu ministério. Agora é interessante que as publicações, elas são muito polêmicas do ponto de vista exegético, né? Do ponto de vista bíblico. As afirmações que ele faz, ele já tinha sido acusado disso antes, né? Nós iniciamos aqui falando sobre isso, né? Então ele tem sofrido muito um patrulhamento por conta dessas questões. Por exemplo, ele diz que se basear em passagens bíblicas para afirmar que o ambientalismo radical é uma religião falsa. Começa a estender o teu raciocínio, começa a estender a captação dessas informações e começa a olhar para o mundo. De onde vem essa lógica? De onde vem tudo isso que nós vimos? Por exemplo, o ano passado, incêndio na Amazônia, esta ocupação desenfreada na Amazônia, Trump rompe com o Acordo de Paris. Eles começam a dizer que os ambientalistas são, na verdade, são ideológicos, né? A pobre daquela meninazinha sofreu na mão deles. E aí, essa questão, ela cabe perfeitamente, né? Sai perfeitamente dos lábios do pastor Drolling, quando ele afirma que a Bíblia, né, ela não traz nenhuma implicação com essa questão de que o homem possa agredir o meio ambiente. Ele diz isso num dos seus relatórios que vocês podem ter acesso, né? Porque são públicos, né? E aí ele chega a dizer que, olha, eu falo isso, ele diz mesmo, baseado nas passagens bíblicas. Por isso eu afirmo que o ambientalismo radical é uma religião falsa. Eu, quando ouço para isso, né, óbvio que eu continuo lendo o relatório dele e eu já quero dizer para você que eu desconheço, tá? Em que Bíblia, em que versão, em que livro, em que capítulo ele se baseia para dizer isto, essa coerência da Bíblia que ele afirma. Eu até sei qual é o capítulo da Bíblia que ele faz para mencionar isso, tá? Mas fica evidente que a tentativa dele é sustentar o posicionamento político de Trump, é posicionar a atividade norte-americana com base na Bíblia. Tá? Olha, a Bíblia dá exatamente esse sentido para que a gente possa agir. Então, por exemplo, ele questiona abertamente se de fato existe e deve existir esta preocupação ambiental. E aí ele afirma que, olha, eu coloco em xeque a capacidade de que o homem possa impactar o meio ambiente. Ele diz que é impossível. Tá? Então ele diz que Deus, na verdade, né, tem a seguinte afirmação e posição para todos nós. Aí ele afirma, né, falando de Deus, dizendo que Deus diz que, olha, todos devem ficar despreocupados, porque na verdade, a vontade dele é sustentar todo o ecossistema do nosso mundo. Deus jamais vai permitir que o homem possa interferir de tal maneira no ecossistema que possa trazer alguma modificação e acabar com a sua sustentabilidade. Eu olho para trás, mas eu não posso ficar aqui examinando, eu quero só apresentar essas premissas e com base na Bíblia a gente então discutir. Mas eu quero que você ouça isso olhando para a história, olhando para o mundo, olhando para os fenômenos que nos acompanham diariamente. Tá? E aí ele conclui dizendo que, e ele afirma desta maneira, que verdades gloriosas de Deus, que Deus nos deu, são um tapa na cara dos teóricos de moda que tentam nos assustar com o aquecimento global. Né? Ele fala isso.
E eu continuo afirmando, eu desconheço aonde Deus possa nos dar respaldo para falar sobre isso. E, obviamente, que ele faz uma leitura de Gênesis 2,15, né? Que na verdade ele acho que ele não entende a leitura que ele faz, mas eu faço essa leitura e eu vou fazê-la aqui para nós, que a leitura de Gênesis 2,15, ela diz assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Para cultivar e guardar. Bom, talvez alguém possa alegar assim: sim, mas o homem foi expulso do Éden, e isso, um pecado, coisa desse tipo e tal. Olha só, ainda que seja assim, a vontade de Deus é esta. Deus nos deu o mundo, Ele nos deu toda a ordem criada e nos colocou para ser um mordomo, para nós guardarmos, né? Para nós assim usarmos, sim, mas sobretudo guardá-lo. Então, mas o que a gente tem visto é o contrário. Na prática, tudo que a gente tem visto é, tanto a terra e suas criaturas, elas têm sido exploradas e abusadas pelos homens, pelos seres humanos há séculos, né? Então, tudo que o homem tem feito é usar a terra, ao invés de cuidar dela, como a boa criação de Deus, né? Então, a Bíblia diz, Gênesis 21:33, que plantou Abraão tamargueiras em Berseba e invocou ali o nome do Senhor, Deus eterno. Queridos, quantos anos tinha Abraão nesse exato momento? Já passava dos 80. Abraão plantou uma árvore, ele plantou uma tamargueira e ali ele invocou o nome do Senhor. Então, quando você vê essa situação, e aí eu quero trazer essa relação para nós hoje, nós como criaturas redimidas, né? Desde a nossa relação, desde que ela foi restaurada por Deus, tá? Nós os cristãos, que antes estávamos lá no mundo de trevas, mas nós somos restaurados por Deus. Então nós temos a responsabilidade de trabalhar no poder do Espírito para prevenir, né, os danos que supostamente a atividade humana possa levar à criação. Então nós, enquanto seres restaurados, né, em paz com Deus, nós temos exatamente a obrigação de restaurar também aquilo que o pecado, né, vem degradando. Como criaturas nascidas novamente em Cristo, nós temos que ter esse compromisso com a obra original de Deus. Nós temos que ter esse compromisso. E eu não estou falando de boca, porque a própria Bíblia diz que tem que ser assim. Porque quando a gente vai para a Epístola de Paulo aos Romanos, lá no capítulo 8, dos versos 19 a 21, nós vamos ler isto. Olha, a própria natureza criada aguarda, a própria natureza criada aguarda, com vívido anseio, que os filhos de Deus sejam revelados, porquanto a criação foi submetida à inutilidade. Você entende o que eu li? Eu ouvi bem o que eu estou lendo, porque eu vou continuar. Não por sua livre escolha, não? Ou seja, a criação foi submetida à inutilidade não por sua livre escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria natureza criada será libertada do cativeiro da degeneração em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade outorgada aos filhos de Deus. Oh, aleluia! Você consegue entender isso, meu irmão? O que Romanos, o que Paulo está nos dizendo? Olha, assim como nós recebemos a nossa restauração em Cristo Jesus, assim como nós estamos gradativamente, mas progressivamente
caminhando para uma restauração plena à imagem de Cristo. Assim também toda a criação aguarda ardentemente a manifestação dos filhos de Deus, para que ela pare de gemer como ela tem gemido. Entende isso, irmão? Então o nosso pastor, ele está muito equivocado com os seus conselhos bíblicos, segundo nós podemos degradar a natureza, que isso não vai fazer absolutamente nenhum mal para a natureza, porque Deus vai sustentar a natureza. Parece que a Bíblia do Senhor Dolly não tem esta passagem de Romanos, né? Então, é bastante complicado essas questões. Ora, aí tem uma mais polêmica ainda, que é a respeito da construção do muro lá na fronteira com o México. Isso inicialmente trouxe uma repercussão muito ruim para o governo republicano, mas ele responde, né? Drawling, ele vai na Bíblia e vai dar sustentação a Trump com a sua atitude, porque ele fala que compreende-se, né? A partir de Gênesis 11, veja só, compreende-se a partir de Gênesis 11, né? É que pelos desígnios de Deus, né, o mundo devem, né, as pessoas, o mundo, os países, as nações, elas devem ter diferentes línguas culturais e fronteiras. E aí ele continua afirmando, dizendo assim: ora, as leis imigratórias de cada nação devem ser baseadas na Bíblia e estritamente aplicadas, com absoluta confiança e a garantia de que Deus aprova tais ações. Ou seja, o muro que o governo Trump criou, né, construiu na fronteira com o México, a Bíblia o autoriza a fazer isto, né, segundo ele, porque ele diz que, pelos desígnios de Deus, cada um tem que ter as suas línguas, a sua própria cultura, e por isso tem que ter fronteiras. Então o muro, a Bíblia dá esta condição, e o presidente está agindo conforme um bom cristão, seguindo a orientação bíblica. Por isso ele diz: o presidente pode dormir sossegado porque Deus aprova as suas ações. Queridos, o mundo vive um pesadelo hoje. O mundo vive um pesadelo. Mas vamos continuar. Eu não quero aqui sair apenas daquilo que eu me propus, que é justamente a gente olhar a Bíblia. Então, eu vou ler, né, Gênesis 2, 3, 4, 5. Eu quero fazer um desafio a você. Eu quero te fazer um desafio. Eu quero que você leia 10 vezes Gênesis 11. Aí, se você achar pouco, pode ler mais 10. Eu quero que você encontre um paralelo em Gênesis 11, com a utilização dessa passagem para dar sentido ao argumento de Drawling de que Deus apoia o muro entre os Estados Unidos e México. Você faz o muro onde você quiser, mas não diga que Deus mandou fazer porque Deus apoia. Esse é o desafio que eu te lanço. Leia 10 vezes. Se você encontrar algum paralelo, tá, você está de parabéns. Eu não encontro. Porque, na verdade, Gênesis 11, né, trata da conduta pecaminosa dos homens e a resposta de Deus a essa conduta. Né? O pecado, ele implantou na mente dos homens a ilusão de que ele é um super-homem, de que ele pode decidir o seu destino, que ele pode decidir as suas guerras, as suas batalhas. Ele pode escolher, inclusive, as suas batalhas e as suas guerras. O pecado faz isso na mente do homem. Tá? Então, faz ele acreditar que é possível ele realizar tudo que ele planeja. Era isso que aqueles homens, em Gênesis 11, estavam imaginando na construção da Torre de Babel. Vamos construir uma torre e vamos até os céus. Ora, eles tinham uma confiança exacerbada, né, nas suas capacidades, é isso que eles demonstram,
Eles buscavam a sua própria glória, né? Repara que era isso que eles buscavam. E por isso então que você vai ler o Senhor dizendo, e o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Olha, o que Deus está mostrando ali? Havia ali uma unidade do mal, uma unidade para praticar o mal contra Deus. Então, de modo que o Senhor os separa, confundindo suas linguagens. É essa a interpretação que você vai encontrar ao ler Gênesis 11. Além do mais, eu quero dizer que nós devemos dar graças a Deus, né, por isso. Porque nós temos sempre que estar atentos a toda a unidade que tem a intenção de promover o mal. Onde houver homens se unindo para praticar o mal, nós temos que olhar para Deus e agradecer. Porque Deus nunca permitiu e também nunca vai permitir que esta coisa se prolongue, seja, na verdade, a vitória dos assim arrogantes que pensam que fazem isso. Então, o que eu quero dizer para você é que, a menos que o senhor Drolin, o pastor Drolin, ele nos prove que o muro tem a intenção de destruir, de alguma forma, a unidade pecaminosa nos Estados Unidos, o muro seria justificado pela Bíblia. Mas, fora isso, né, não tem o menor sentido, não tem nenhum paralelo, não tem nada que o uso de Gênesis 11 justifique exatamente isso. Né? Muito pelo contrário, quando você continua lendo o texto, você vai ver que a segunda parte desse texto de Gênesis 11, ele volta-se para a família escolhida por Deus, né? Especial para Peleg, né? Essa pessoa citada aqui, Peleg, né? Ele tem uma importância bíblica fantástica para todos nós, né? Porque ele é filho de Éber, né? Embora Éber também tenha outro filho que é citado lá no versículo 10, que é Joquitã, né? Mas ele não é o protagonista de Deus nesta passagem, né? Peleg é mais importante. Por que Peleg é o mais importante? Porque dele veio Abraão. De Peleg veio Abraão. Assim nós temos então Éber, Peleg, gerações depois nós temos Terá, né? E finalmente Abraão. Ora, e de Abraão o que nós temos? A semente de Abraão. E quem é a semente de Abraão? Jesus Cristo. Então, de modo que nós também somos semente de Abraão quando estamos em Cristo Jesus. Então, irmãos, essa é a notícia maravilhosa que Gênesis 11 inteiro nos dá. Não tem nada a ver com esse negócio de dar sustentação a Deus para criar o muro da separação ou isso, aquilo. O cara é louco. Me perdoe o termo, mas não faz muito sentido isso. Então aí eu te pergunto, para a gente passar do ponto, consegue encontrar alguma explicação, alguma razão para o cara pegar um texto desse, que trata desses dois assuntos, para dizer que esse texto de Gênesis justifica a criação do muro? Que Deus tem tem a aprovação de Deus por conta disso, usando esse texto? Não faz o menor sentido. Então, irmãos, mas ao contrário do texto, né, muito ao contrário, né, o que nós vamos encontrar na Bíblia, sobretudo Romanos 12, no versículo 13, é: praticai a hospitalidade. Né? E o texto de Paulo aos Romanos é tão mais incisivo, porque ele afirma literalmente, olha, prosseguir na hospitalidade. Ele está dizendo que não é uma hospitalidade
casual, ocasional, mas é uma esporádica, mas é uma hospitalidade como um ato constante. Prosseguir na hospitalidade. Esse homem precisa ler a Bíblia de novo, se é que leu algum dia. Tá? Então, nós vamos observar, não só aqui em Romanos, mas nós vamos ver, por exemplo, em outros, para Levítico, no Antigo Testamento. Tá? Nós encontramos ali: não oprimireis o estrangeiro que permanecer na vossa terra. O estrangeiro residente entre vós será tratado como natural do povo. Né? Então ele tem que ser respeitado como se do povo fosse. E aí, eu sou o Senhor vosso Deus, Levítico 19, 33, 34. Mas, Deus manda que eles amassem. Pelo contrário. Então, 1 Pedro, a primeira epístola de Pedro, no capítulo 4, no verso número 9: sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Então, a verdadeira hospitalidade bíblica é amar os imigrantes, os estranhos e os inimigos. Então, se quer falar em nome de Bíblia, você tem que usar a Bíblia. Se você quer falar em nome de Bíblia, você tem que usar exatamente, todo o decreto de Deus, a perfeita vontade de Deus, a ordenação de Deus. Não inventar coisas, né? Não inventar coisas. Então, não fica só nisso, irmãos. Em maio de 2018, a Capital Ministry, o Ministério do Capitólio, ele publicou um estudo bíblico, segundo eles, o fim desse estudo era ajudar os membros do governo americano. Ele declara isso textualmente. E o que eles queriam ajudar? Ele queria que os funcionários públicos, o vice-presidente, o secretário de Estado, o próprio presidente, todo o staff de Trump pudesse refletir a ameaça de guerra contra o Irã, contra a Coreia do Norte, contra a Síria. Então, que eles pudessem, na verdade, compreender que Deus não é contra a guerra. Então a sua intenção era convencê-los de que ir à guerra era abençoado pela própria Bíblia. Pasmem, ele diz exatamente isso. E para completar isso, depois ele, num dos estudos que ele leva para essa reunião secreta com os membros, com o staff de Trump, ele faz a seguinte declaração, numa pregação que ele fez num desses estudos: olha, você como servidor público, ajude a reduzir a tendência antibíblica secular em direção ao pacifismo e não intervencionismo. Isso vai levar a um crescente caos global. Então ele diz assim: olha, você responsável pela CIA que estava na reunião, você responsável pela condução da política externa norte-americana, você é o vice-presidente, vocês conselheiros mais próximos do presidente, vocês enquanto funcionário público, enquanto servidor público, vocês têm que ajudá-lo a entender que essa tendência antibíblica secular em direção ao pacifismo, não à guerra, ao não intervencionismo, isso vai levar o mundo a um crescente caos. Bombardeia a Síria, decreta guerra contra o Irã, resolve os problemas com a Coreia do Norte, não ao pacifismo. Intervenham. E aí, irmãos, pasmem, porque ele vai dizer que esse estudo que ele faz e apresenta não é sobre se Deus aceita ou não a
guerra. Segundo ele, o pastor Ralph Drollinger, né, a Bíblia diz: bem-aventurados. Veja bem, Mateus 5:9. Bem-aventurados, né, são... Eu não pego a minha Bíblia aqui, que eu pensei que eu tinha gravado o texto. Bem-aventurados, Mateus 5, versículo 9. Eu quero dar ênfase ao que ele diz, então não posso deduzir o que diz Mateus 5, 9. E aí ele diz exatamente isso, olha, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Tá? Então ele quer dizer o seguinte, olha, o que o Sermão do Monte está dizendo aqui, né, não tem nada a ver com governos. Isso não é para governo. Isso diz respeito apenas como os crentes têm que se relacionar entre si. Isso se refere às suas vidas pessoais. Não vale para os governos. Os governos podem ir à guerra. Então, é uma loucura, irmãos. Eu digo que é uma doideira isso. Isso é uma doideira. E olha que nós estávamos aqui vivendo no Brasil um momento terrível do ponto de vista da lógica, do conhecimento, da verdade. E aí olha o que está acontecendo lá, né? Onde está a matriz disso tudo? Irmãos, Mateus 5:9 nos diz sobre a bem-aventurança, na qual Jesus afirma que uma das qualidades dos seus filhos, dos seus discípulos, é que eles são pacificadores. Ok? Não temos como negar isso. Então, irmãos, mas o nosso amigo Drollinger, ele não está muito preocupado com isso, não. Porque, segundo ele, o que ele quer dizer é que, ora, a questão de você ser pacificador é uma mediação entre os homens, entre as disputas, mas isso não vale entre as nações. Mas não é o que Cristo está dizendo. O que Cristo está dizendo é que os pacificadores são aqueles que já foram reconciliados com Deus. Pacificadores, né, são aqueles que foram reconciliados com Deus por meio de Cristo. Pacificadores são aqueles que nasceram de novo em Cristo Jesus. Eles não estão mais em guerra, em conflito contra Deus, mas eles têm paz com Deus. Eles estão em paz com o Deus da paz. Mas o nosso professor, pastor do Donald Trump e do seu secretariado, do seu ministério, ele não sabe isso. Ele não consegue ler a Bíblia. Não consegue entender a Bíblia. Então, é preciso que ele saiba que os pacificadores não são esses que estão amenizando as disputas, intermediando, fazendo mediação entre as disputas. Mas o sentido de pacificador que Jesus está dizendo, tá, é trazer os homens à paz com Cristo. João 14, 27. Os verdadeiros pacificadores são aqueles que eles mesmos estão em paz com Deus. Romanos 5, 1. E com os homens. Romanos 12, 18. Estes são os verdadeiros pacificadores. Os pacificadores são os que pregam no mundo o evangelho de paz. O evangelho de paz e reconciliação com Deus, irmãos. É disso que se trata. Efésios 2, 13 e 17. Então, irmão,
Não há outras. A Bíblia nos mostra, e Paulo é que nos mostra isso, Romanos 15, 33. Não há outras pessoas que possam ser chamadas de filhos do Deus da paz, a não ser os seus eleitos, chamados para serem restaurados à imagem de Cristo. Então, irmãos, quando os homens, eles não têm essa paz, nada confere a isto que o Senhor está chamando de pacificador. Mas quando o homem está de bem com ele, com o mundo, então ele é um bem-aventurado por isso. Tá? Ou seja, ele é um bem-aventurado porque ele recebe a marca de Cristo, o caráter de Cristo, e ele gradativamente, mas progressivamente, ele vai caminhando à perfeita imagem do seu Criador. Então ele está em paz com Deus. Então, irmãos, outra coisa que ele não sabe, se ele não sabe disso, que é tão simples e óbvio do que o Senhor está nos explicando no Sermão do Monte. Mas ainda, irmão, essas qualidades todas que eu disse, de ser pacificador, ela não nasce de dentro do homem para fora. O homem jamais consegue essas virtudes, essas qualidades, se Deus assim não plantar nele por meio do Espírito Santo. Eu quero dizer, somente pelo Espírito Santo nós podemos alcançar esta dádiva de sermos pacificadores. Portanto, não há aqui nenhuma palavra, Mateus 5,9, né, que possa dar isenção para os governos irem à guerra. Meu Deus, eu tem hora que eu preciso me conter, eu vou me conter, eu não vou falar, eu vou me conter. Porque é uma doideira, irmãos, isso é uma doideira. Né? Mas olha só, irmãos, não foi a primeira vez que Drollen fala essas besteiras, essas coisas não. De modo que ele continua falando e anunciando essas coisas. Então veja bem, ele diz que o ministério dele é dar orientação aos políticos, no sentido de eles terem respaldo da Bíblia para tocar as suas ações. Então, basicamente o ministério dele é converter políticos e servidores públicos a uma visão cristã evangélica da política. Não existe isso, mas ele está criando. Tá? Então, ele diz exatamente que a orientação evangélica, bíblica, da política, né, é bem mais difícil chegar às políticas públicas que satisfaçam a Deus e sejam benéficas ao progresso da nação. Bom, aí o cara começa a trazer essa mudança de enfoque, né? E aí a imprensa e vários órgãos da mídia começam a se preocupar com essa história. Né? Então vários organismos, associações profissionais e outras entidades e classes americanas, os caras da noite para o dia, eles achavam que o dispensacionalismo da Bíblia já era suficiente, mas agora o cara está acrescentando muito mais coisas que eles não conheciam. Então eles começam a se manifestar pedindo auxílio aos universitários. Eles começam a pedir auxílio aos especialistas para entender essa lógica desse orientador. Né? Aí você vai encontrar, por exemplo, o Comitê Interamericano de Justiça dos Estados Unidos consultando órgãos, né, universidades, centros acadêmicos sobre essas teses bíblicas. Começam a ouvir manifestações de diversos setores com isso que esse moço está falando publicamente nos Estados Unidos. Tem o James Biel, ele é professor da Universidade de Miami,
especialista em cristianismo global. Ele faz a seguinte afirmação dos textos da Capitólio que ofereceram para ele dar uma olhada. Aí ele diz assim: seus elementos discursivos claramente os marcam como protestantes fundamentalistas. Eu já expliquei essa divisão nos Estados Unidos. Fundamentalistas são os neopentecostais, neopentecostais e tal, o cristianismo sionista, o cristão sionista, esses são os fundamentalistas. Né? Então, e aí ele faz essa afirmação, né? E aí ele explica, ele continua explicando, ele diz assim, olha, eles argumentam que a Bíblia deve ser interpretada literalmente e que devemos derivar os princípios para nos governarmos de acordo com essa leitura literal. Tá? Então, o agente da CIA deve estar buscando o buraco da agulha em Jerusalém. Quem sabe numa fuga, num camelo, eu preciso passar com esse camelo pelo buraco da agulha, né? Porque é literal, né? E quantas outras literalidades que, né, a gente tem que entender aqui, né? Como, por exemplo, a prostituta que sai do mar em cima da besta, né? E várias outras coisas a gente vai ter que encontrar. Eles estão com o anticristo, né? Eles dizem que o anticristo é o presidente da França, Macron, e aí eles vão tentando encontrar dentro da simbologia do Velho Testamento, né, veterotestamentária, que João utiliza para assim se expressar a igreja, né, em Apocalipse. Eles vão estar procurando essas figuras todas aí. Aí eles ficam inventando essas loucuras deles. Né? Então veja que o professor lá de Miami, da Universidade de Miami, o Bielo, ele continua dizendo, e ele diz assim, olha, eles acreditam que qualquer pessoa que vá contra esses princípios é seu inimigo teológico. Eu conheço muitos aqui. Eu tenho muitos que eu não sei nem se vão continuar meus amigos depois disso. Né? Então ele diz assim, olha, eles acreditam que qualquer pessoa que vá contra esses princípios é seu inimigo teológico, né? E eles são confundidos, né, pelo liberalismo moderno ou por uma leitura que eles diziam antinatural das Escrituras, não literal das Escrituras. A melhor tradução é essa. Tá? Ou seja, eles dizem que é uma leitura herética da Bíblia. Né? Então, um dos elementos mais característicos dos estudos, segundo o professor de Miami, Jefferson Bielo, e ele diz claramente isso, é que ele busca esse estudo do dispensacionalismo e do fundamentalismo, do qual o professor Ralph Drollinger é um defensor e ativista. Então ele diz assim, é que ele busca promover um discurso sobre o medo. Cristo vem, a grande tribulação, vai morrer muita gente, mas você, a igreja, vai subir. Olha, a besta vai surgir do mar, vai comer as criancinhas. Olha, o Macron é o anticristo. Olha só o discurso do medo. Né? Ele identifica isso muito bem. Porque eu já havia notado mesmo essas características, só que para nós não fazia muito sentido. Mas ele diz isso. Um discurso sobre o medo. A leitura literal da Bíblia e a criação dos termos como humanistas seculares ou cristãos liberais, a quem eles pedem que seus seguidores se oponham. Eu não vou duvidar muito, porque nós já estamos sofrendo um pouco esse tipo de perseguição. Nós vamos sofrer isso. Os nossos irmãos perseguindo os irmãos dentro da igreja. Porque esses estudos já chegaram ao Brasil. Nós vamos ver isso já já. Então, irmãos, o que eu quero dizer? Que a aproximação, então, do professor Ralph Drollinger com Trump, essa aproximação colocou no primeiro plano da política mundial, como ele mesmo disse. Eu nunca esperava que isso acontecesse. Há 2 anos atrás, eu jamais esperava encontrar essa posição que eu tenho hoje. Então,
é como eu já tinha dito para vocês, ele se reúne uma vez por semana e ele começa a levar toda a estratégia americana, em termos de política externa e interna, ele leva um estudo para alimentar, obviamente, a consciência dos servidores públicos americanos, do alto escalão, e, obviamente, para fazer uma defesa pública de que tudo que eles fazem é o cumprimento da palavra de Deus. Tá? E aí, então, como eu já disse, você tem ali Mike Pompeo, que é o secretário de Estado, responsável pelas relações externas americanas, o Mike Pence, que é o vice-presidente, né? E todos são cristãos sionistas, todos são fundamentalistas. Né? Eu já falei isso na aula passada sobre o pensamento desses homens. Né? Então, irmãos, em julho de 2018, eu li também um artigo no relatório da Capital Ministry, em que há um sermão de Jeff Sessions, que foi o ex-procurador que apresentou, ainda que por carta, o Drollinger ao Trump. Né? Então, essa questão do muro, a questão das crianças separadas das mães, tal, isso teve uma repercussão muito negativa na gestão Trump. Né? Então, esse subsecretário, que era, na verdade, ex-procurador-geral dos Estados Unidos, ele agora é secretário de alguma coisa que eu não me lembro mais, ele tentando acalmar os eleitores do republicano, a própria mídia sobre essas milhares de crianças que eram em péssimas condições na fronteira com o México. Aí ele diz assim, olha, eu citaria a vocês o conselho claro e sábio de Romanos 13, né, para obedecer às decisões governamentais. Porque Deus nos ordenou, né, que nós devemos obedecer aos governos. É uma doideira, né? Então ele invoca, obviamente, a Bíblia, né, e não a legislação americana causadora dessas questões, como justificativa para o ato do presidente. Aí você olha no relatório, o pastor Drollinger, muito satisfeito e orgulhoso, ele diz assim, olha, eu tive a distinta honra de ensinar a ele sobre esse assunto e muitos outros. Então, ou seja, quando o Jeff Sessions, ele vem dar esta resposta, tentando diminuir toda essa agressividade, ele cita Romanos 13, que nós devemos obedecer às leis e o governo. E aí o Drollinger orgulhosamente diz, fui eu que ensinei para ele. Eu ensinei isso e muitas outras coisas. Aí, irmãos, quando a gente pega isso e vamos à luz da Bíblia, né, porque o Drollinger diz mais ainda, ó, não há nada mais animador quando você é um professor da Bíblia, do que ver um dos caras com quem você está trabalhando articulando algumas coisas que você o ensinou. Aí, separar pais dos seus filhos, diz o pastor. Quando alguém viola a lei, né, deve antecipar que uma das consequências do seu comportamento ilegal será a separação dos seus filhos. Esse é o caso de ladrões ou assassinos que são presos. Aí ele está usando exatamente, né, o imigrante, o ser humano desesperado, com os ladrões. O cara matou, ele vai preso, é separado do filho. Ele está comparando com o outro que roubou, é preso, é separado do filho. O imigrante é a mesma coisa, eles estão praticando um ato ilegal. Então estar separado do filho é consequência do seu pecado. Então, irmãos, talvez o Drollinger nunca tenha lido Deuteronômio, principalmente quando ele fala em nome de Deus. Né? Porque quando você lê Deuteronômio 10, 19, por isso
amareis o estrangeiro, pois foste estrangeiro na terra do Egito. Deuteronômio 24:14 diz assim: não oprimirás o diarista, pobre e necessitado de teus irmãos ou de teus estrangeiros, que está na tua terra e nas tuas portas. E, irmãos, o Novo Testamento também nos diz isso. Efésios, né, 2, 12 diz assim: assim que já não sois estrangeiro, 19, Efésios 2:19, assim que já não sois estrangeiro, nem forasteiro, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Olha, você está falando em nome da Bíblia, ele tem que usar o que a Bíblia diz sobre isso. Né? Mas talvez ele tenha lido o Salmo 94, e aí confundiu a leitura, né? Porque o salmista diz: matam a viúva e o estrangeiro. Né? Então ele talvez tenha se confundido aqui, e aí ele achou que era isso que ele estava, era o entendimento de Deus. Mas ele não leu Mateus 25, né, 37 e 38. Então, os justos lhes responderam dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos estrangeiros e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? Vai lá ler Mateus 25. Você vai ver quando é que Jesus vai responder para os seus discípulos. Zacarias 7:10. Não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem o intente. Cada um em seu coração o mal contra seu irmão. Se é para discutir sobre a lógica da Bíblia, a Bíblia está aqui diante de nós. Né? Então, irmãos, nós precisamos observar que a dor, né, da partida, ninguém quer sair do seu país, ninguém quer ir embora, né? Ninguém quer, de uma certa forma, ir para outra nação, largar a sua terra. Os sionistas deviam saber disso muito bem. Os cristãos sionistas, eles deviam saber muito bem. Os cristãos fundamentalistas mais ainda. Sabe por quê, irmão? Porque uma das experiências mais traumáticas do povo de Israel foi o exílio babilônico, 587 antes da era cristã. O Salmo 37, ele aborda isso, né, de uma maneira que mostra o drama existencial dos estrangeiros, né, de como eles eram tratados. Você vai ver nos versículos de 1 a 2, que diz assim, olha o desabafo: na beira dos rios de Babilônia, nós nos sentamos a chorar com saudade de Sião. Nos salgueiros ali perto, penduramos nossas harpas. E aí você vai ver que a dor da partida, né, reafirma a memória do ser humano e mexe profundamente com o seu interior e com o povo. Isso não foi diferente com o povo judeu, porque despertou neles, no interior deles, um desejo de vingança terrível. Né? É o que você vai ler depois. Se você continua a leitura, você vai ver isso nos versículos 8 e 9. O desejo que eles tinham, né, de esmagar os recém-nascidos daqueles que oprimiam, como eles assim faziam com eles. E tanto sentimento ali, tá? Eles queriam tudo que eles fizeram, que eles receberam. Os sentimentos de vingança dentro deles eram terríveis. Vai ler depois o Salmo 137. Então, irmão, a dureza da fala, ainda que vindo da mais legítima revolta, nos choca. Tá? Mas também nos ajuda a perceber a dor da perda da própria terra, do nosso chão, da nossa própria identidade. Os palestinos sabem disso, conhecem essa dor de perto. Então, irmãos, é a necessidade de sobrevivência, é a necessidade de sobreviver, de viver, que leva as pessoas às fronteiras, como nós vimos nos últimos anos.
todo esse fluxo migratório para a Europa. E no sul, aqui também. E o que a Bíblia diz sobre isso? Então, o pastor do Trump precisa voltar a ler a Bíblia. Tá? Então, irmãos, tudo isso indica que o pastor é extremamente ambicioso. Tá? Ele quer dominar o mundo com a sua Capital Ministries. Ele quer dominar o mundo com seu ministério. Agora, irmãos, o que é mais interessante é que essa Capital, ela é financiada por quem? Quem financia? Esse questionamento que eu vos faço tem sido feito diariamente nos Estados Unidos. A administração Trump tem sido cobrada diariamente sobre essas questões. De onde sai esse orçamento? Quem banca esse orçamento? Vamos esperar a resposta. Então, irmãos, o fato é que Drawling, ele é tão ambicioso, ele nunca desistiu de conquistar a América, a nossa América, a América do Sul. Então, ele vem do norte, ele vem lá de cima, com a apresentação de Trump e do seu secretariado, junto com o vice-presidente, acompanhado do secretário de Estado americano. Ele desce toda a América, implantando nesses governos o ministério da Capitólio, a Capital Ministry. Então eles têm implantado isso em vários países como México, Honduras, Paraguai, Costa Rica, Uruguai, Brasil, Nicarágua, Panamá e vai por aí afora, Bolívia. E querem porque querem levar para a Venezuela. Então, irmão, tudo indica, tá, que o pastor Drawling, mesmo ele sendo um fundamentalista, ele nunca teve muita penetração na direita cristã americana. Mesmo ele sendo um fundamentalista, parece que ele vivia à margem, bem longe da direita cristã americana. E aí é interessante nós observarmos o passo seguinte agora. Porque provavelmente ele foi o cara que saiu na frente, ele abraçou a candidatura Trump, ele fez com que a própria direita cristã saísse do seu conforto e também viesse abraçar a Trump. Colocou as exigências na mesa. Mas eles encontraram o pastor Drawling já dentro da Casa Branca, dando seus ensinos. E aí eles cobraram: eu quero participar desta lógica. É o que nós vamos ver agora. Qual é o papel que a direita cristã começa então a assumir nessa administração Trump? Do ponto de vista bíblico, do ponto de vista cristão, é o que nos interessa. Eu não quero saber se Trump vai dar tiro no norte ou no sul, isso não é problema meu, isso aí é com Deus. Eu só quero dizer que a minha defesa é do Evangelho. A minha defesa é da clareza bíblica. A minha defesa é para que irmãos meus não sejam julgados moralmente culpados do sangue de muita gente nesse mundo por conta dessa doutrina que é do diabo, que eles querem falar em nome de Deus. Essa é a minha preocupação, essa é a minha defesa. Agora, se vai jogar bomba no Irã, se vai fazer isso aí não é problema meu, isso é problema deles com Deus e com os homens. Não é o meu interesse aqui. Não quero saber da política, se está certo, se está errado, se deve ou não deve, se faz ou não faz. Eu só estou aqui em defesa da Bíblia. Eu estou em defesa do Evangelho de Cristo. É isso que eu estou querendo dizer para os irmãos. Então, irmãos, a direita cristã é um movimento fortíssimo nos Estados Unidos. Então, é um movimento evangélico. Ali você tem pentecostais fundamentalistas, né? E hoje, inclusive, inclui-se ali os neoconservadores e conservadores da Batista do Sul. Tá? Estão dentro dessa direita cristã. Então, o que a gente pode observar? É que, além desse grupo cristão,
a direita cristã ela se fortaleceu muito nos últimos anos nos Estados Unidos, e eles ampliaram o leque de apoios, né? E que ali eles têm também católicos, eles têm judeus, mesmo não sionistas, mas eles têm judeus, eles têm mormons, eles têm até laicos, está tudo ali no meio dessa direita cristã. Por quê? Porque a direita cristã ela passou a ser um rótulo que agrega tudo que fala em nome da moral, em nome dos bons costumes, da família, da pátria, da tradição, ali entra todo mundo. Tá? Então, apesar de que nos Estados Unidos, né, os cristãos evangélicos, nem todos estão na direita cristã, obviamente, né? E nem todos os membros da direita cristã são evangélicos, eu já mencionei aqui. E nem todos os membros, todos os cristãos evangélicos fazem parte da direita cristã. Esse devia ser o caso do pastor Drolling, ele não devia fazer parte dessa direita cristã. Ele veio nadando, viu um cavalo encilhado, montou e se deu bem, chegou primeiro. Tá? Então, é isso que a direita cristã ela faz convergir em torno dela tudo que conduzido em nome da moral, em nome da família, em nome da pátria. Então, não precisa de rótulo religioso. Se você é um combatente nesse sentido, você está envolvido com a direita cristã americana. Então, tudo que eles querem hoje, tudo que eles fazem, claro que os cristãos são maioria absoluta, tá? Mas eles querem combater o controle de natalidade, aborto, direitos gays, separação entre Estado e Igreja, pesquisa de células-troncos, né? Tudo isso eles são contra. Esse movimento ele surgiu em 1979. Ali em 1979 houve um encontro de líderes, de organizações e movimentos locais, como ali tinha um grupo que em torno de uma instituição chamada Majority Moral, Moral Majority, é o contrário, né? Então depois ela passou a se chamar de Liberty Federation. E esses caras, junto com um outro grupo também, Religious Roundtable, Christian Voice, eram os movimentos assim mais ativos nos Estados Unidos nesse sentido. Né? Aí ali se agregou também líderes políticos, religiosos de primeira linha, né, da direita cristã, que uns até nem eram da direita cristã, como Robert Graham, Pat Robertson, Jerry Falwell, né, Eddie McCarthy. Então vários pastores de ponta com acima de 30 mil membros nas suas igrejas, 50 mil igrejas espalhadas pelos Estados Unidos. Né? Então, o que organizou esse movimento, juntou tanta gente em torno dele, era combater a onda liberal que surge nos anos 60, questão do movimento hippie, questão das drogas, as questões da guerra do Vietnã, né? A cultura anti-establishment, o movimento de libertação da mulher, revolução sexual, avanço dos movimentos gays, tudo isso. Então os caras sentiram que a coisa está sem rumo. Então nós precisamos dar um rumo aos Estados Unidos nesse sentido. Né? Então essa direita cristã, eles fizeram um trabalho muito organizado, muito bom. Eles se organizaram em torno do Partido Republicano, e aí ele tomou assim todas as artérias do Partido Republicano. Né? Tem um professor americano, o Meredith, daqui a pouco eu me lembro do primeiro nome dele. Ele faz um estudo, e aí ele relata que as organizações de direita, eles mobilizaram seus adeptos, encorajando-os a filiação junto ao Partido Republicano. Aí eles começaram, assumiram todos os escritórios locais por toda a América. Né? Aí eles começaram a participar de eleições em todos os níveis. Eles começaram a apresentar candidatos, eles mesmos se apresentavam como candidatos aos postos
de governo, e aí eles tomaram conta do Partido Republicano. Hoje, grande parcela do Partido Republicano, ela tem ali os membros cristãos, sionistas, fundamentalistas e neoconservadores, conservadores. George Bush, por exemplo, o pai, George Walker Bush, o pai, ele foi eleito em 2000 e reeleito em 2004, com essa direita cristã. Então, repara que a partir daí, eles começaram a se tornar extremamente importantes, porque eles começaram a crescer em números e se organizaram, né? Depois, eles antes já tinham tido uma participação muito importante na eleição de Ronald Reagan, elegeram Bush pai, elegeram Bush filho, né? Então, eles cresceram de um modo enorme, imenso, e pela primeira vez no governo do Bush pai, eles assumiram posições no governo. O Bush pai, ele criou, junto dessa direita cristã que o elegeu, ele criou uma área dentro do governo que ele chamou de escritório de iniciativas baseadas na fé. Então, o que era esse escritório de iniciativa baseado na fé? Atuava dividido em 5 grandes áreas. Saúde e serviços humanitários, habitação e desenvolvimento, educação, trabalho e justiça. Então, esse escritório de iniciativas baseadas na fé, então eles tinham um orçamento, e não eram pouco, para cada uma dessas áreas. Então, eles começaram a atuar nos Estados Unidos com dinheiro público, orçamento público, defendendo os cristãos, atendendo os cristãos no que se refere a saúde, serviços humanitários, habitação, desenvolvimento, educação, trabalho, justiça. Então eles tinham uma verba para atender os da fé com dessa forma. Ora, então, o que significa é que a partir disso, né, o movimento, as igrejas, os ministérios fundamentalistas expandem enormemente dentro dos Estados Unidos. E aí o Bush, pai, inicialmente, ele traz para a aliança dele um bando de neoconservadores, inclusive alguns batistas importantes, Batista do Sul, como o Jerry Falwell, e ali onde o sionismo cristão, essa direita cristã agora junto com os neoconservadores e conservadores da Batista, eles se fundem numa organização extremamente importante e a partir daí eles começam a ditar o rumo, a estratégia política dos Estados Unidos. Um republicano não se elege se não tiver apoio dessa direita cristã. E você vai ver que Jerry Falwell, por exemplo, ele começa a se aproximar, um pastor televangelista da Batista do Sul, então ele se junta ao sionismo a partir desse momento, e aí ele já tinha manifestado esse sentimento em 1984, quando ele escreveu um livro sobre Jerry Falwell e os judeus. Aí ali ele fala da importância e tal, não venha me contar outra história que não seja o direito dos judeus da terra da Palestina e tal. Enfim, ele faz todo um discurso pró-Israel em 84. Aí agora, no ano 2000, ele está feliz da vida assumindo a posição dele. O poder da direita cristã parece que não tinha mais como parar de crescer. Ele tinha uma presença ativa na mídia, com shows de grande audiência, né? Eles tinham um escritor do lado deles, Tim LaHaye e Jerry B. Jenkins. Eles escreveram Left Behind, Deixado para Trás. Isso virou um best-seller, né? Esse livro foi traduzido e vendido para 16 idiomas. Né? Ele vendeu 65 milhões de cópias. É o livro que criou essa lógica que todo mundo sabe. Tim LaHaye e Jerry B. Jenkins, na verdade, são os grandes
promotores e divulgadores da ideia do arrebatamento secreto. A gente fala de John Nelson Darby, a gente fala da menininha lá das Ilhas Britânicas e tal, Margaret MacDonald e tal, mas na verdade o próprio sionista o da Bíblia, o Scofield, né? E também o sionista Scofield, nem eles ajudaram tanto na divulgação dessa irresponsabilidade do arrebatamento secreto, isso e aquilo, papapá, de tribulação, como o mundo inteiro conhece, né? Ninguém ajudou tanto nessa divulgação quanto Tim LaHaye e Jerry B. Jenkins, porque a partir do livro deles, eles viraram filme dos Estados Unidos e tal. Essa lógica, então, tornou-se esse arrebatamento familiar, é o que todo mundo pensa de escatologia e fim dos tempos, é baseado nesses autores. Mas nós temos ali pastores televangelistas extremamente importantes, né? Que um alcance diário de 60 milhões de americanos. Você imaginou isso? Pastores televangelistas alcançando diariamente 60 milhões de americanos. A lavagem cerebral disso, né? Aí você tem o próprio Batista, o Jerry Farrell, ele fundou a Liberty University, né? Criou uma universidade. Pô, agora o cara não tem limites para ele. Bob Jones, né, um outro grande pastor televangelista, também criou uma universidade. Pat Robertson, né, criou também a Regent University. Esse Pat Robertson, ele é o criador, dono de uma agência chamada Christian Broadcasting Network. Atinge 1 milhão de americanos diariamente, tá? Além de 60 países no mundo, na África, no Oriente Médio, tudo isso. Então esses caras têm voz no mundo inteiro, tá? Então, e constantemente toda esta programação, ela está em defesa do povo judeu, ligado à questão, né, de Gênesis 12:3. Aquele que abençoar Israel será abençoado, aquele que amaldiçoar Israel será amaldiçoado. Então, irmãos, esses caras, eles têm um controle, né, de todo esse universo dos Estados Unidos. Então, eles são extremamente importantes. Então, fora as outras instituiçõezinhas que surgem em volta deles, por exemplo, o Fox and the Family, que é de um sujeito que James Dobson. Esse cara, ele é um cristão, ele não foi levado ao ministério pastoral, mas ele é muito importante, né, dentro dos Estados Unidos. Ele tem uma organização, várias organizações cristãs que ele domina grande parte do mundo. Ele é escritor, é psicólogo. Em 2008, durante a campanha de Obama, né, ele, em defesa do Partido Republicano, ele escreveu uma carta que tinha um título assim, ó, Carta de 2012 à América de Obama. Agora, repara, irmãos, que Obama, a eleição era 2008, provavelmente você contaria os 4 anos de Obama, e aí então ele escreve uma carta, tipo assim, olha, Carta de 2012 na América de Obama. Então ele estava já projetando os Estados Unidos sendo governados por Barack Obama. E aí o documento previa a ruína total da sociedade civil sob o governo liderado pelo candidato democrata Barack Obama. Então esse cara atinge 200 milhões de ouvintes em mais de 5.000 estações, em mais de 150 idiomas. Meu amigo, eu conheço um grupo que estava brigando com esses caras e não sabiam quem eram esses caras. Estão pagando o preço até hoje, né? Então, ele foi classificado pela Time como o líder evangélico mais influente da nação. A revista Time o colocou agora nos anos 2000
como o líder mais influente da nação, o líder evangélico mais influente. A Slate Magazine, também outra revista, diz que ele é o Billy Graham, ele é o Jerry Falwell e o Pat Robertson, né, que surgiu agora, e ele é melhor do que os três juntos, para você ter ideia, né? Então, irmãos, é nesse sentido que esses caras estão estruturados pelo mundo. Várias outras entidades cristãs que trabalham na mesma direção. A mulher de Tim LaHaye já morreu, né? Mas a mulher dele, Beverly, chamada Bev LaHaye, então ela tem uma organização chamada Mulheres Envolvidas pela América, 500 mil de mulheres ativas com ela e indo na direção que ela segue, né? Então, irmãos, e aí mais importante dentro desse cenário todo é o que eles classificam como lobby para Israel, né? Eu peço sua paciência, eu já estou terminando. O lobby para Israel é um negócio terrível dentro dos Estados Unidos, né? Então toda a discussão desse lobby, na sua maior parte, está sempre concentrada, óbvio, no apoio a Israel. Mas o mais interessante, que embora o apoio venha dos cristãos, sionistas, do sionismo cristão americano, dos fundamentalistas e tudo mais, o mais interessante é que a correlação estabelecida entre a direita cristã, o lobby de Israel e os candidatos a presidente não tem muito a ver com a Bíblia, não tem muito a ver com a questão religiosa, mas tem a ver com a correlação que interessa, que é o financiamento das campanhas e o direcionamento do voto popular. Então os caras têm essa estrutura em torno disso, então eles vão para os candidatos que cumprem não só os seus interesses, e os candidatos querem saber exatamente quem eles vão apoiar. E aí, no meio disso tudo, eu já mencionei a própria Bíblia anotada de Scofield. Não tem dúvida que o Scofield é um sionista cristão, ele foi contratado para escrever essa Bíblia. Você vai olhar nos anais, toda a situação dele é um negócio terrível. Eu não estou aqui para fazer fofoca de ninguém, nem é meu interesse, mas se você olhar a vida de Scofield, de onde ele surgiu, o que ele fazia, é um negócio horrível. Aí da noite para o dia o cara vira um brilhante teólogo, pastor, dirigente de uma igreja, fazendo uma anotação na Bíblia King James. E aí, de passagem, ele se torna amigo de nada mais, nada menos do que Dwight Moody, né? E de James Brooks. Ou seja, então, aí ele começa a frequentar círculos de banqueiros e editores sionistas. A Bíblia Scofield, você já sabe do papel dela. Ela vendeu mais de 10 milhões entre 1909 e 1967. Mais 2 milhões e meio depois da sua segunda edição em 67. Então, repara que há toda uma estrutura por trás disso que não é nova, não nasceu agora, né? Então, irmãos, de modo que agora, trazendo isso para o cenário, essa é a direita cristã que aparentemente estava com medo de entrar na Trump. Aí entra o pastor Droll, né, como um franco atirador, e deu um tiro e se deu bem. Só que agora o presidente é o Trump. Aí a direita cristã, ela, agora eu preciso tomar posição dentro desse governo, eu quero a minha participação nesse governo. Aí entra o nosso velho pastor, que nós mencionamos muito ele na aula passada, o John Hagee, que é o da CUF, né? Cristãos Unidos por Israel. Ele disse que não, eu preciso entrar nesse governo, nós precisamos participar também. O cara está dando aula e e nós, o que nós somos? E aí então a posição que o Donald Trump toma é então recriar o escritório de iniciativas pró-cristão do seu amigo de partido lá de 2000, o Walker, né? o George Walker Bush. Aí ele traz novamente essa estrutura. Mas só que agora os tempos são outros. Ora, então ele quando ele traz recria esse escritório passa a ser oficial dentro do governo. Ele tem um orçamento público. Ele tem um orçamento, né, público para funcionar esse escritório.
é onde eles estão sendo metralhados até hoje pela própria imprensa, pela mídia, eles querem saber como é que vem esse dinheiro. Então, toda essa estrutura é que está em torno do próprio governo Trump. Para vocês terem uma ideia, o orçamento que foi aprovado para Israel, nos Estados Unidos, para ajuda financeira, que prevalece de 2019 a 2018, são 3,8 bilhões de dólares anuais. Vai de 2019 a 2028. Os Estados Unidos tiram o orçamento dele 3 bilhões e 800 milhões de dólares anuais para Israel no seu programa de defesa. O montante da ajuda externa da era Bush, por exemplo, com o forte lobby dessa direita cristã, girou em torno de 200 bilhões de dólares. É muito dinheiro, muito dinheiro. Então, o que faz, o que decide numa eleição nos Estados Unidos? Depende, obviamente, de uma série de dados, mas, basicamente, a posição da direita cristã. O conflito árabe-israelense também tem um grande peso, porque ele ajuda a definir as posições, né? Então, para você ter uma ideia, a partir de 2006, 72% dos republicanos, dos deputados, dos parlamentares, 72% contra 47% dos democratas, eles são comprometidos com as causas israelenses. Então o Partido Republicano é totalmente pró-Israel. Então, ou seja, hoje eles estão aliados de ponta, óbvio, né, ao próprio Likud, que é o partido da direita também em Israel. Eu falei dele semana passada, Netanyahu, esqueci o segundo nome dele, Netanyahu. Né? Netanyahu é o primeiro ministro do partido Likud, está passando uma dificuldade enorme por questões também de questões financeiras mal explicadas, mas está lá se sustentando já há um bom tempo em Israel. E é uma forte aliança, ele faz parte da CUF, como nós falamos na aula passada. Então isso que está exatamente essa máquina republicana, né, comprometida com o sionismo cristão. Eles hoje trazem uma perspectiva para o mundo de uma nova organização, ou seja, os valores contra toda esta imoralidade, né? Contra toda essa corrupção, contra toda essa maldade do mundo. Tudo que nós queremos é possível criar uma sociedade ocidental baseada nos valores cristãos judaicos. É isso que eles querem hoje. Então, para isso, eles precisam conquistar o território de Jerusalém, sobretudo erguer o templo, porque ao erguer o templo é só esperar o anticristo e Cristo vir arrebatar a igreja e acabou a história. É o que eles estão pensando. Então, o fato novo nesse negócio aí é o tal do Grolling, né? O pastor Grolling, ele é um fato novo, porque quando ele surge com essas ideias dele, ele não está preocupado com o avanço do sionismo, nem preocupado com a questão de uma nova sociedade ocidental baseada nos valores cristãos judaicos. Ele está preocupado com expandir os seus negócios. Então, e ele sai em nome da Casa Branca, abraçado com o vice-presidente americano, com o secretário de Estado, os dois Mike, o Pompeo e o Pence. Então eles estão descendo o norte, implantando esse sistema em todo o nosso continente. E eles já fizeram isso, né, nesses países que eu disse, já fizeram no Brasil, e eles estão bem estruturados, né, eles estão bem organizados, de modo que agora há um grande conselhão espiritual em torno do Trump. De um lado é o Grolling com seus estudos dentro
do governo, e tem a Paula White, né, que é uma pastora que é extremamente voltada para dentro da direita cristã, sionista. Ela é conselheira pessoal, conselheira espiritual pessoal de Donald Trump. E ela é o líder do escritório da fé e oportunidade que o Trump ressuscitou desde a era Bush para poder, então, essa direita participar ao lado de Droller no comando ali da Casa Branca. A Paula, ela entrevista a emissora do pastor Pat Robertson, que é a Broadcast Network. Ela diz o seguinte: ele, Trump, é o presidente com muito mais, é o presidente como muito mais pessoas já disseram, mais amigo da fé do que eles conheceram em suas vidas. Ou seja, eles estão dizendo o seguinte, cara, em toda a história dos Estados Unidos, nunca um presidente esteve tão nas nossas mãos como Donald Trump está hoje. Nunca nos Estados Unidos nenhum presidente agiu, planejou toda a política externa dos Estados Unidos e interna baseada na fé que nós assim aconselhamos. É isso que ela está dizendo. E aí, meus irmãos, nós temos uma esperança, né? Nós temos uma esperança porque Deus controla todas as coisas. Há uma mulher nos Estados Unidos, Catherine Frank, ela é professora de Direito e Estudos de Gênero e Sexualidade na Universidade de Colômbia, em Nova York. E ela já escreveu alguns artigos mostrando toda a ilegalidade de ação da administração Trump nos outros países. Porque, segundo ela, toda essa lógica, né, a exportação de missões fundamentalistas para a América Latina, com a bênção do governo federal, viola os princípios de separação de Estado e Igreja na Constituição dos Estados Unidos. Então, segundo ela, ela diz que essas atividades violam a Constituição, patrocinando oficialmente uma religião e promovendo crenças particulares. Tá? Então ela diz, né, o governo, ele na verdade, ele está fazendo algo que fere a Constituição Federal Americana. Né? Então ele está promovendo a religião, ele está promovendo um projeto oficial do próprio governo, e isso claramente viola a Constituição Americana. Então ela diz, mais do que isso, o governo está promovendo uma visão particular de religião sem fazê-lo de forma imparcial. E esse é o segundo tipo de violação, disse a especialista. Ou seja, ela aponta várias outras violações, mas eu não sou investigador, não é meu papel, eu apenas quero dizer isso. Né? Então, ou seja, irmãos, o que mais parece é que o Ministério do Capitólio, o Gabinete da Fé da Casa Branca e outros líderes evangélicos que atuam ali em volta do Trump, né? Eles não se importam com isso. Eles não se importam de estarem violando a própria Constituição americana, porque eles continuam fazendo isso. Como eu já disse, chegaram, estão descendo, eles estão vindo e já estão no Brasil. Né? Na verdade, eles estão no Brasil antes da eleição do atual governo. E é o assunto da nossa próxima aula. Nós vamos falar especificamente das ações da Capital Ministry no Brasil, as igrejas que estão ao redor, os nossos ministros, líderes que estão ao redor, e aí associado a toda a ação, né, as nossas autoridades governamentais frequentemente se encontram com Mike Pence, com Mike Pompeo, se encontram com o líder que eu citei, do Pruitt, que é o cara do meio ambiente dos Estados Unidos. Eles estão sempre reunidos e lideranças evangélicas é que fazem esta relação espiritual com eles. Tá?
Então, de modo que é o assunto da nossa próxima aula, nós vamos mostrar como isso surgiu, como a Capital chegou no Brasil. Ela chegou antes da eleição do atual governo brasileiro. Eles tentaram, durante um bom tempo, um certo político mineiro, que eles tentaram eleger presidente 2 vezes e não conseguiram. Então, eles já estão no Brasil, sendo vários líderes brasileiros de igrejas importantes no Brasil capitularam diante da Capital Ministry, e eles estão aí fazendo essa coisa no Brasil. E de modo então, irmãos, que esse é o nosso assunto, nós vamos ver. E junto a isso, eles não estão só atuando, eles querem formar líderes políticos no Congresso, senadores, servidores públicos de alto escalão do governo. Eles têm a mesma função, dando aula para cada um deles, instruindo dentro desta lógica. E pasmem, tem muito mais coisas em volta disso. Vocês vão ouvir falar, outros talvez já ouviram, outros talvez pela primeira vez. A tal da doutrina das 7 montes. Conquistar os 7 montes. Conquistar os 7 montes é uma doutrina hoje em vigor dentro do governo brasileiro, capitaneada por cristãos que são ligados a toda essa estrutura que eu disse para vocês. Eles estão dentro do governo brasileiro implantando a conquista dos 7 montes. Aí eu vou explicar o que é isso, como também vou explicar para vocês uma outra doutrina que eles estão aí espalhados, que se pensa que é o cara vai apresentar um coach evangélico, é um coach cristão. Na verdade, faz parte de todo esse pacote que está espalhado pelo nosso país. Eu quero dizer para vocês o seguinte: politicamente eu não tenho nem nada a ver com eles, que eles sejam bem-sucedidos na política deles. Só não diga que Deus mandou, porque Deus não mandou. Só não diga que a Bíblia autoriza, porque a Bíblia não autoriza. Essa é a minha única questão. Eu não quero saber quem é o presidente, quem faz, quem que não faz, qual é o ministro evangélico que está alinhado com ele, o que é que faz, o que deixa de fazer. Isso não é problema meu, isso é problema dessas pessoas com Deus. Agora, hoje, o meu chamado me constrange a defender o Evangelho de Jesus Cristo. E é isso que eu estou fazendo e é isso que eu farei. Ainda que o meu prêmio nesta terra seja ir mais cedo para a glória. Mas não me calarei. Vamos continuar mostrando isso de forma que a Bíblia é a verdade de Deus, a Bíblia é a única verdade insofismável que temos para viver. E temos que atender o chamado de Deus, compreendendo que Cristo nos chamou para o discipulado e Ele nos alertou que envolveria risco. Sereis levados presos, serei torturados, serei feito isso. Está lá o Evangelho de Cristo, no chamado dele, eles nos mostram. Nós temos um custo, mas Deus nos abençoe. E eu quero agradecê-los por estar até agora aqui conosco. Amém, meus irmãos? Lembrando a vocês, amanhã nós temos o nosso culto online. Você é nosso convidado para estar conosco. Eu quero fazer uma oração. E se você tiver algum tempinho, me acompanhe nela. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós somos gratos a Ti pelo Teu chamado. Nós somos gratos pelo amor que o Senhor assim plantou em nossos corações. E com este amor nós Te amamos. Por isso, Deus, nós podemos declarar que o Senhor nos amou primeiro, Pai. Porque sem o Teu amor não teríamos condições, não teríamos, Deus, sequer, Senhor, competência para retribuir tamanho amor e amar, sobretudo, Pai, a Tua palavra e amar, Senhor, o chamado de levar o Teu Evangelho genuíno, tal qual assim o Senhor nos apresentou, meu Pai. Por isso, nesta noite, nós queremos Te agradecer. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor venha abençoar, meu Pai, esta nação, que o Senhor venha abençoar, meu Deus, este mundo que perece, meu Pai, que o Senhor venha, Deus, visitar cada família, cada lar, meu Deus, que sofre a angústia, Senhor, da incerteza, da enfermidade, meu Pai, mas, sobretudo, nós declaramos, Deus, que não seja feita a nossa vontade, mas que sim seja feita a Tua vontade. Assim nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.